E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ré Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos com a turma do 8º ano A e 8º ano B, aí do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, nas aulas anteriores nós falamos aí sobre danças indígenas brasileiras. E aí vocês recordam que nós comentamos com vocês sobre o Danaré dos Chavantes, comentamos sobre o Toré dos Potiguara. E hoje nós vamos falar sobre o Jaguar dos Caicangues. Isso mesmo, Jaguar dos Caicangues, que também é uma dança típica dos indígenas brasileiros. Então peço que vocês abram o livro de vocês de artes aí na página 28 e 29. Enquanto vocês abrem o livro aí, se você não está inscrito em nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações e não esquece de dar aquele joinha para fortalecer aqui os nossos vídeos, tá ok? Bom, então falando aí sobre o Jaguar dos Caicangues, a gente lembra que quando a gente fala de dança indígena, a gente lembra que é através da dança que os povos indígenas eles expressam seus valores, costumes tradicionais, que acabam identificando como etnia e diferenciando, na verdade, um grupo indígena de outro grupo, ou seja, uma tribo, um povo indígena de outro povo indígena. Então você já acaba distinguindo então as etnias. Aí vocês têm uma imagem de abertura no livro de vocês, que mostram aí um momento da dança do Jaguar, e vocês têm também no nosso slide aí uma apresentação, né, em uma escola lá no Paraná, uma apresentação dessa dança, né, da dança do Jaguar, que é uma dança característica dos povos Caicangues, ok? Bom, quando a gente fala então do Jaguar, a gente lembra então que o Jaguar é uma dança circular, feita em círculo, né? Tipo dos indígenas que vivem no sul do Brasil, como os Caicangues, que se autodenominam como filhos da floresta. E aí o nome Caicangue, que tem esse significado filhos da floresta, mas que também pode ser chamado povo da floresta, esse nome tem tudo a ver com uma forma de pensar e de agir desse povo ou dessa etnia, né? Para os Caicangues, a natureza ela é fonte de alimento, ela é fonte de saúde e também de sabedoria, alegria e diversão, certo? Bom, segundo a crença, o jaguar, que é como se fosse uma espécie de uma onça pintada, na verdade, o jaguar é um animal que pode personificar famílias ou amigos dos indígenas, além de inimigos que devem ser combatidos. Como assim, professor? Personificar. O jaguar ele pode aparecer para os povos caicangues, representando ali um ente querido, um amigo ou um familiar que já morreu, e pode vir também como um parente mau, como um inimigo. E quando vem como inimigo, o jaguar ele deve ser combatido. Então isso está de acordo então com a mitologia dos povos caicangues. Então, segundo o mito, por exemplo, de origem desse povo, segundo o mito então de origem, diz que os primeiros dessa etnia, os primeiros povos dessa etnia caicangue saíram do chão, por isso ele tem a cor da terra, né? Então, os povos caicangues eles não têm pele clara, não são brancos e também não são negros. É o que nós chamamos de mestiço, não é isso? Eles são chefiados por dois irmãos gêmeos, né? O Carné e o Cairu. Então, Carné e Cairu são irmãos gêmeos, nasceram do chão, saíram do chão, certo? E trouxe consigo um grupo de pessoas de ambos os sexos, homens e mulheres. Então, o Cairu comanda ali uma metade dos povos caicangues e o Carné comanda uma outra metade, né? Então, os caicangues eles são coroados, são indígenas coroados, certo? Que pertencem à linguagem do Gés, que é uma das tribos indígenas mais difundidas no Brasil, né? Que ocupavam praticamente boa parte do nosso litoral, certo? E eles são responsáveis, onde essas duas metades, o Cairu e o Carné, eles são responsáveis então por toda a vida social e religiosa dessa tribo, desse povo, certo? E aí, quando a gente fala então do jaguar e desse tipo de dança, a gente lembra que
essa é uma manifestação típica exclusivamente desse povo. Aí vocês têm uma outra imagem aí, que também tá no livro de vocês, que mostra aí a imagem do povo Kaikang dançando o jaguar durante uma apresentação na Escola Estadual Indígena do Ensino Fundamental de Todo, de Campinas, Tenente Portela, no Rio Grande do Sul. Aí uma imagem de 2014. O que chama atenção nessa imagem é a pintura. Observem que nós temos aí pinturas diferenciadas. Nós temos homens com listras, com círculos, com triângulos, mulheres com triângulos. Então as pinturas corporais elas são diferenciadas, como nós já comentamos em assuntos anteriores, como quando nós começamos a falar sobre os povos indígenas brasileiros. Nós vimos que os povos indígenas eles se preparam para os seus rituais festivos, que são momentos especiais para a aldeia, né? Eles se preparam como se estivesse se preparando, e se preparando na verdade para uma festa. E nessa festa eles pintam o seu corpo, se preparando, eles usam cocá, eles usam braceletes, eles usam adereços e uma pintura corporal típica de momentos de festividade dentro da sua aldeia, certo? E aí eles têm formas distintas também de estarem utilizando essa pintura. Tanto os povos Carnés quanto os Kairus, eles utilizam pinturas diferenciadas. Bom, essa dança chamada de jaguar é uma dança onde os participantes se organizam em filas, né? No momento dessa dança, uma das mulheres e outra dos homens, então homens e mulheres eles ficam em filas diferenciadas, como nós vimos na imagem anterior, certo? Pulam de um pé para o outro, depois de dar 12 passos, eles se viram trocando de posição com os que estão atrás. Em seguida, repete os passos novamente ao contrário. Então esse é mais ou menos o ritual da dança dos jaguars. Bom, além dos trajes específicos, porque para cada ocasião, para cada festividade, os povos indígenas, independente de que etnia ele seja, eles têm trajes específicos, eles têm a forma que eles vão se vestir, os adereços que eles vão utilizar, se preparando para aquele ritual, para aquela festividade. Bom, mas além desses trajes específicos, os povos indígenas também eles praticam a pintura corporal, que também é uma pintura corporal específica para os seus eventos mais importantes, né? Tradicionalmente as pinturas elas são feitas no rosto. E essas pinturas servem para quê, professor? Para revelar, de certa forma, a organização social desse povo. Ou seja, a partir da pintura corporal, eu vou identificar se aquele indígena ali pertence à metade Carné ou pertence à metade Kairu. Então é a partir da pintura corporal. Como assim, professor? Bom, os indígenas que estão pintados com marcas compridas no rosto, como se fossem listras, linhas, eles pertencem à metade Carné. Os indígenas que têm marcas redondas, círculos no corpo, no rosto, pertence à metade Kairu. Então prestem atenção que a pintura corporal ela vai identificar então a que grupo social aquele indígena pertence, né? Se ele vai pertencer ao Kairu ou se ele vai pertencer ao Carné. E as cores usadas geralmente também, em sua maioria, eles utilizam cores diferentes. É comum que os Carnés eles utilizem a cor vermelha e os Kairu utilizem a cor preta. Carné geralmente tem uma característica também, os indígenas dessa tribo eles têm uma característica comum, que é os Carnés eles são mais fortes, eles têm o corpo mais grosso, os pés grandes, os movimentos são bem lentos, tem os movimentos bem lentos. Já os Kairus, eles têm um corpinho mais franzino, são mais fracos, tem o corpo com pelos, que não é muito comum para povos indígenas, a gente observar povos indígenas com pelos, mas os Kairus eles já têm um pouco mais de pelo no corpo, têm pés pequenos, são ligeiros em seus movimentos e em suas resoluções. Então eles têm características, são povos da mesma etnia, só que de metades diferentes, né? Metade Kairu e metade Carné, que acaba apresentando de certa forma características diferenciadas. Então além da pintura corporal que identifica de certa forma a que linhagem étnica esse indígena pertence, a que metade que ele pertence, se é a Carné ou se é o Kairu, eles têm essas características físicas também que acabam
diferenciando uma metade da outra, né? Então, nesse mito de origem desses povos aí, esses dois irmãos gêmeos que criaram de certa forma todas as plantas, todos os animais, que povoaram a terra, né, com seus descendentes, e por isso todos os seres manifestam de certa forma a sua descendência, tanto no temperamento quanto também no aspecto físico, né? Eles reconhecem os seus traços físicos no couro dos animais, de certa forma, nas penas das aves, nas folhas, na madeira das plantas. Então eles têm todo um lado, de certa forma, uma crença voltada para os aspectos da natureza, certo? Bom, um outro fator importante que a gente tem que lembrar sobre os povos e sobre o jaguar e sobre os povos caicangues é que, além do jaguar, os caicangues eles realizam outras danças também para celebrar os acontecimentos especiais, né, e eventos da vida da comunidade, como a dança do fogo, por exemplo, e a dança da selva, que são danças típicas também especificamente deste povo. Além dessas duas danças, nós temos também uma outra dança que é comum dentro dessa etnia, né, os caicangues, que é a festa do Kiki. A festa do Kiki é uma festa anual, é uma das festas mais importantes que ocorrem dentro dessa etnia dos caicangues, que é uma festa onde eles realizam uma dedicação aos mortos, né? Essa festa ela consiste em afastar os espíritos maus, né, dos mortos, e levá-lo para que os espíritos dos mortos levem os espíritos maus do cemitério para que eles possam ficar em paz. Então é uma festa realizada anualmente que tem como esse principal objetivo levar os espíritos maus para deixar ali a comunidade de certa forma em paz, na tranquilidade, certo? Bom, um outro fator aí, a gente tem uma imagem, vocês têm no livro de vocês também essa imagem, a imagem do caicangue com cocá e pintura corporal na aldeia de Estiva, né, reserva indígena de Guarita, Tenente Portela, também no Rio Grande do Sul, uma imagem de 2014. E observem que na pintura corporal desse indígena a gente observa traços, então isso significa que ele é da metade Carné, aonde a pintura corporal é feita com traços, ok? Bom, no nosso próximo parágrafo a gente tem aí falando um pouquinho sobre o contato, né? Isso, o contato dos caicangues e os colonizadores europeus, ele teve início no século XVI. Século XVI, período em que os colonizadores europeus chegaram até o território brasileiro e começa o seu processo civilizatório, aonde eles acabam escravizando boa parte dos indígenas, capturando os indígenas para o trabalho escravos. E aí, esse primeiro contato então com os caicangues foi a partir do século XVI. Originalmente, esses povos eles ocupavam uma extensa área do território da Floresta de Pinheiros, né? A Floresta de Pinheiros é onde está hoje localizada aí os estados do Paraná, os estados de Santa Catarina, lá no sul, na região sul do Brasil, e também parte do sul e sudeste de São Paulo, né? Parte do sul e sudeste paulista, também no Planalto Rio-Grandense, né? Lá no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, a região do Mato Grosso do Sul, também no sul do Mato Grosso do Sul, também no Rio Grande do Sul, em uma área das Missões da Argentina. Lembrando que quando a gente fala das Missões, foram grupos de jesuítas que chegaram àquela região ali com o objetivo de catequizar a civilização indígena, ou seja, de ensinar aos indígenas a religião católica, né, o cristianismo. Assim como eles vieram também para o Brasil, implantaram as missões aqui no Brasil também com esse objetivo, catequizar a população indígena, ensinar a língua portuguesa, mas o principal objetivo era impregnar dentro da cultura indígena o cristianismo, ou seja, a crença em um único Deus, a crença no Cristo vivo, que é a religião da maior parte do povo daqui da América, não só da América, mas o cristianismo ainda é a religião mais difundida no mundo. Bom, então essa era, de certa forma, então, as áreas ocupadas então pelos caicangues
até a chegada dos seus colonizadores, dos colonizadores europeus, não é isso? Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo, também no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, ali na região das Misiones da Argentina. Bom, um outro fator também que deve ser levado em conta é que hoje o povo caicangue, eles são de aproximadamente 30 mil pessoas aqui no Brasil, né? E eles vivem em cerca de 300 áreas que são distribuídas ao longo de todo o território, desde o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então esses povos se encontram hoje praticamente distribuídos em mais de 300 áreas nesses 4 estados brasileiros. O estado de São Paulo, sul e sudeste de São Paulo, estado do Paraná, Santa Catarina e o sul do Rio Grande do Sul, que é onde esse povo acaba, de certa forma, habitando. Então nós temos aí em torno de 30 mil pessoas espalhadas nesses 4 estados brasileiros. E atualmente eles apresentam suas danças tradicionais em eventos, como forma de estar divulgando e de certa forma valorizando também sua cultura. Então os povos caicangues, assim como os chavantes, como os potiguaras, eles não realizam suas festividades, suas danças exclusivamente dentro de suas aldeias. Eles levam a sua cultura para fora, para que outros povos, principalmente não indígenas, possam ter contato com a sua cultura e dessa forma ela possa ser valorizada, certo? Não só pelos indígenas, mas que possa ser valorizada também pelos não indígenas. É uma forma deles estarem divulgando e de certa forma valorizando também a sua cultura ao mesmo tempo. Então é comum que eles se apresentem em festivais de cultura, é comum que eles se apresentem em exposições, em museus, em teatros, em escolas, para estar divulgando de certa forma a sua cultura. Aí nós temos uma outra imagem que mostra justamente um momento como esse aí, indígenas caicangues se apresentando na escola de Palmeira, aí no Paraná, uma imagem de 2017, durante a comemoração do Dia do Índio na escola. Os indígenas caicangues então foram fazer essa apresentação lá na escola em Palmeiras, no Paraná, em 2017, mostrando aí a cultura dos caicangues a partir da dança do jaguar, que é a dança característica, a principal dança, na verdade, desse povo, dessa etnia indígena no Brasil. E aí vocês têm também, aí na página 29, o Saiba Mais, né? A imagem do jaguar, aí, que o jaguar é um dos nomes da onça pintada, e aí a gente tem um texto falando um pouquinho aí sobre a onça pintada, né, que é o maior felino do continente americano, pode chegar até 135 quilos e é um animal robusto, né, com grande força muscular, sendo a potência de sua mordida considerada a maior dentre os felinos de todo o mundo. Suas presas naturais são animais silvestres, como catetos, capivaras, jacarés, queixadas, veados e tatus, né? São os animais do qual a onça pintada costuma se alimentar ali em meio à floresta, o local, o seu habitat natural. Uma outra característica marcante também dessa espécie é que ela não mia como a maioria dos felinos. É comum que a maioria dos felinos eles miem, e a onça pintada ela não mia, assim como o leão, o tigre, o leopardo, ele emite uma série de roncos muito fortes que são chamados de esturro, certo? Então ele não mia, ele esturra, que é o som produzido então pela onça pintada, pelo leão, pelo tigre, pelo leopardo. E segundo também a mitologia, né, a crença desses povos aí, o jaguar, na crença caicangue, na mitologia, a gente tem uma diferença da mitologia caicangue para a mitologia guarani, por exemplo. Na mitologia guarani, que é um outro grupo indígena, uma outra etnia indígena do Brasil, o jaguar é uma personificação do mal. O jaguar aparece para os guaranis como um animal que se personifica no mal. Ele vem representando, ele vem trazendo o mal para a aldeia. Já para os caicangues, o jaguar é um parente, é um amigo, ele é personificado então na presença de um parente, ele é personificado em um amigo. No entanto, também
diante da mitologia Kaikang, às vezes o jaguar pode vir personificado em um parente mau. E aí quando ele vem personificado em um parente mau, ele precisa ser combatido. É aí quando eles vão para a captura deste animal, eles vão para o combate com esse animal. Mas em sua maioria ele é visto como um animal do bem, certo? Que vem trazer a paz, que representa ali um parente, que representa um amigo. Ele vem personificado. E essa personificação é como se ele viesse, é como se um parente ou um amigo viesse reencarnado nele, né? Então, não é que o animal vai se transformar em um indígena, é como se o indígena estivesse se transformando, reencarnado nesse animal e vem trazer ali o conforto e a paz para aquela aldeia. Então, todos os Kaikangs, eles têm o desejo de travar uma relação com esse parente jaguar, de ter um contato com esse animal, de ter um contato, digamos assim, um contato harmônico com esse animal, né? Os Kairu faz o jaguar, segundo a mitologia, foram os Kairus que fez o jaguar Akanguçu, né, de malhas moídas, daí então porque essas pintas no jaguar, na onça pintada. Já segundo a mitologia Carné, os Carnés fez o jaguar com frangnarete, ou seja, de malhas grandes, daí então as manchas grandes nas onças pintadas, certo? Isso tudo de acordo com a mitologia. E eles também têm uma crença também bastante interessante, que segundo o curandeiro, tanto dos Carnés quanto os curandeiros dos Kairus, eles têm a seguinte crença, de que se um jaguar aparecer em uma aldeia, tiver um indígena lá doente, e o jaguar aparecer com um pedaço de carne na boca, chegando perto do doente, lhe oferecer a carne, se o doente aceitar a carne, significa que ele irá se curar, ele irá se salvar. Mas se ele virar o rosto para o outro lado, não há dúvida que ele irá morrer daquela doença. Então essa também é uma crença então desses povos aí. Bom, pessoal, a nossa aula então por hoje ela fica por aqui. Nós falamos aí sobre a dança do jaguar, dos Kaikangs, certo? A gente vai deixar uma atividade proposta para vocês. Realizem essa atividade, certo? E até a nossa próxima aula. Vamos dar continuidade na nossa próxima aula falando sobre mais danças indígenas brasileiras. Um abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula.